Gente, boa tarde a todos. Essa apresentação está sendo gravada. Eu quero a solicitação de todos, que depois nós vamos disponibilizar o link no YouTube. Tudo bem? Todas concordam? Sim, sim. Isso. Se alguém não concordar, a gente pede então para sair, porque o link vai estar com a gravação com vocês. Mas todas são muito bem-vindas e eu passo de imediato a palavra para a nossa enfermeira, super conhecedora e com uma grande expertise no tema, para falar com vocês. Contigo, Letícia. Ok, vamos lá então. Todo mundo me ouvindo, né? Todo mundo me ouvindo? Sim? Certinho? Tá, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar, pessoal, um pouquinho sobre a questão da dengue, porque nós estamos com focos bem grandes do vetor, do Aedes aegypti no nosso município, tá? Então, ele está bem distribuído por toda a cidade já, não existe mais um bairro que determina, antes era por alguns bairros, então começou no Maria Goretti, depois foi em 2010, começou ali no Maria Goretti, depois foi para outros bairros, mas era bem pontual, assim, os bairros. E hoje, agora, em 2021, ele está disperso, ele está bem disperso por toda a cidade. Não tem mais um bairro que a gente diga, aquele bairro, aquele outro. Então, a gente precisa discutir um pouco a questão da dengue, né, do que é um caso de dengue, quais são os sinais de alerta, quais são os sinais de complicação, o que eu faço com o paciente da dengue, o que eu não faço, né, toda essa questão que muitos aqui já conhecem, mas a gente precisa relembrar porque estamos acreditando que com a introdução, assim, do Aedes aegypti na nossa cidade, vai acontecer, provavelmente, logo, casos autóctones das doenças que o Aedes transmite. Nós vamos conversar sobre a dengue hoje, mas só para lembrar vocês, o Aedes, ele é transmissor, o Aedes aegypti, da dengue, do chikungunya, da zika e da febre amarela urbana. E eu quero também reforçar a questão que estamos com um grande número de episodias, de mortes, né, de primatas não humanos na nossa região. Caxias já confirmou 2 casos, de morte de primatas não humanos por febre amarela, gente, e Farroupilha também confirmou, Vacaria deve ter uns 8 casos, toda a nossa regional, e hoje o estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta através do CIEVES, né, que é o Centro de Operações lá Especiais do Estado, um alerta, uma SPI que a gente chama, de risco de introdução da febre amarela no nosso estado. Mas hoje, particularmente, a gente vai falar sobre a dengue. Em outro momento, a gente pode falar sobre a febre amarela também, sem problema nenhum. A dengue é o que mais nos preocupa agora, nesse momento, porque o Aedes aegypti é o principal transmissor. E atendendo a solicitação do Estado, do reforço da questão da dengue, a gente precisa também entender um pouco como fazer o manejo desse paciente, tá, pessoal? Então, eu só vou fazer uma pequena introduçãozinha da questão ali. Aqui é só para localizar vocês, para quem não conhece, ou quem nunca viu, ou quem não sabe, dentro do pacote da vigilância em saúde, nós somos vigilância epidemiológica, tá? Temos dentro da epidemiológica a parte das imunizações, das doenças transmissíveis e agravos, né, e a dengue, então, ela entra dentro desse pacotinho aí de todos os agravos de notificação compulsória, tá, pessoal? Só para localizar vocês. Então, a gente sabe que o Brasil hoje é o maior responsável dos casos de dengue, né, na América Latina. A gente tem a doença muito disseminada por todo o país. Nós tivemos o primeiro caso autóctone em 2007 no Rio Grande do Sul e até hoje não nos livramos de ter casos autóctones no estado,
a região mais afetada é a região noroeste, mas Porto Alegre vem se mostrado um grande também potencial ali de casos autóctones no Rio Grande do Sul, tá? Ela ela é uma doença de transmissão única e exclusivamente vetorial, né, através do seu agente, que é o Aedes aegypti, e ela tem uma letalidade bem altinha, assim, né, 10% nos pacientes tratados e até 20% nos não tratados. E a gente tem um cenário, assim, bem preocupante, né, o vetor, que é o Aedes, ele se dissemina muito, por onde ele entrar, ele vai se disseminar. Nós somos município infestado no estado desde 2010. Não temos casos autóctones de dengue em Bento Gonçalves, mas a gente já teve caso importado. Então, a gente precisa entender que esse caso importado, ele precisa ser suspeito, né, a gente tem que levantar a suspeita do viajante ainda, porque com a presença do vetor disseminado dentro do município, o que acontece? A gente acaba, através desse caso importado, né, fazendo com que esse vetor se aproxime desse caso importado, pique, a fêmea ela passa a ficar infectada e ser transmissora. E ele é um mosquito altamente domiciliado, tá? A fêmea, ela precisa do nosso sangue, da proteína do nosso sangue, na verdade, para poder fazer a postura dos ovos. Então, ela vai estar dentro dos domicílios, ela não vai estar fora. E depois, então, a postura, ela vai fazer aonde ela acha que ela tem que fazer. É bem assim, tá? A gente tem condições ambientais bem favoráveis, né, tanto no Brasil, quanto no Rio Grande do Sul, quanto aqui, né, na cidade, da manutenção desse vetor, tanto é que nós não conseguimos mais nos livrar dele desde 2010, ele vem se mantendo, por quê? Porque a gente tem um acúmulo, na verdade, de lixo reciclado muito grande pela cidade. E um acúmulo de entulhos, né, as pessoas guardam muita coisa. E a gente sabe que a maioria, a proliferação desse vetor aqui na região sul é no lixo, diferente da região norte, que é nas cisternas de abastecimento, porque lá eles têm um jeito de armazenar água diferente do nosso, porque lá chove de vez em quando. Então, eles armazenam água por tudo. Então, lá é diferente a proliferação, mas a nossa aqui ainda ela é muito comprometida com a questão do lixo, tá? A gente tem a circulação de 4 sorotipos, tá, em todo o território nacional. A predominância aqui no estado é do 1 e o 2, mas a gente pode introduzir a qualquer momento o sorotipo 3 e 4. Porque a dengue, ela se divide em 4 sorotipos. A dengue 1, 2, 3 e 4. E por isso que a gente diz que o paciente pode pegar dengue 4 vezes, né? Pela questão do sorotipo circulante, tá? E a gente tem o quê? Aqui em Bento Gonçalves a gente tem um espaço de suscetível enorme, né, gente? Porque aqui ninguém nunca teve dengue, a não ser os viajantes. E a gente acaba tendo uma população extremamente suscetível. E diante de uma epidemia, o que vai acontecer vai ser abarrotar o serviço de saúde, assim como foi com o Covid, tá? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de sensibilidade agora, na hora de definir caso de Covid, de dengue, pela questão de fazer essa diferenciação. Vocês vão me dizer assim, porque todos os casos são parecidos. Podem até ser parecidos, mas a dengue, ela tem um comportamento um tanto quanto diferente do Covid. Só que a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, e a gente já pode estar com as duas coisas ao mesmo tempo e não estar percebendo, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui é só para a gente dar um pouco de risada, né? Para a gente não perder, assim, o humor, tá? Isso aí, o bom humor. Então, a medida de controle. A vacina, ela ainda é uma incógnita, tá, pessoal? Porque uns dizem que protege, outros dizem que não protege, uns dizem que
protegeria nas pessoas que já tiveram dengue, porque elas têm uma memória imunológica, daí nos que não tiveram, ela não protege, então, e a gente também ainda não tem uma vacina totalmente aprovada, assim, para dengue. Então, ainda a nossa medida de controle, ela é restrita ao vetor, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Aí tem a imagem do vetor, que é ele é bem pequenininho, tá, pessoal? Ele tem um voo, assim, baixinho, ele não voa muito alto, e ele procura sempre as horas do dia que são de maior, de não tão intensas de calor, para procurar, para picar, tá, pessoal? Então, horário do meio-dia, mais ou menos, eles dão uma paradinha, mas depois eles voltam a nos procurar, tá, pessoal? Mas ele é bem pequenininho. A diferenciação entre o Albopictus e o Aedes é pela lira, ele tem uma lira desenhada, aquele instrumento musical, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, ele tem uma lira desenhada bem, agora me foge o nome da palavra, a Annalise sabe melhor que eu, mas ele tem uma lira desenhada bem na região, entre as asas ali, como se fosse a cabeça dele, enfim, mas não é, eles chamam, é um tórax, na verdade, que eu não sei o nome correto ali para vocês, tá, pessoal? Mas ele tem uma lira ali desenhada, ele é escurinho e rajadinho, tá? Diferente do nosso pernilongo. Aqui é só uma distribuição, para vocês terem conhecimento de como anda a distribuição no Brasil. Ele é disseminado, então, por todo o país, tá, pessoal? A dengue não tem muito estado que não tenha, tá? Então, ele é disseminado. E a questão, assim, imunológica, só vou reforçar com vocês, que é assim, ó, o tipo que a gente, digamos assim, que a gente for transmitido para nós, esse a gente produz imunidade para sempre. Mas existem 4 sorotipos, e por isso que a gente diz que dengue a gente pode pegar 4 vezes, tá? Pela questão dos outros sorotipos, tá? Então, a gente pode, só que tem um detalhe, a partir do momento que tu pega um sorotipo, por exemplo, o sorotipo 1, tu vai ficar com uma imunidade que, para os outros também, durante mais ou menos um determinado tempo, até fazer a queda do anticorpo, e aí tu vai ficar só com a imunidade do sorotipo que tu adquiriu, tu não fica com a imunidade para sempre, para os outros, mas por uns 6 meses, mais ou menos, a gente fica com uma imunidade que não é do sorotipo que a gente pegou, a gente fica mais ou menos uns 6 meses com uma imunidade aí, que, digamos, por uns 6 meses tu não vai pegar mais dengue, mas depois tu poderá ter de novo. Por isso que também é importante a gente saber numa região qual é o sorotipo que está circulando, porque daí a gente determina, está circulando 1 e 2, então tu poderá ter sorotipo 1 e sorotipo 2, tá? E o vetor, então, eu já mais ou menos conversei com vocês, a gente não tem transmissão de nenhuma doença, né, do Aedes pelo Albopictus aqui nas Américas. O Albopictus, ele só faz a manutenção da dengue lá na Ásia, aqui ainda não, tá? Porque a gente tem os 2 vetores distribuídos em todo o país e aqui em Bento Gonçalves também. Mas a manutenção mesmo, o Albopictus aqui não é nosso principal transmissor, ainda é o Aedes, tá? Então, como eu falei, nós somos todos suscetíveis, não temos anticorpos, nunca tivemos a doença, né? E ele tem, em média, mais ou menos uns 15 dias de período de incubação, não passa disso, então por isso que é importante a gente pensar na questão do viajante, né? Quando chega um viajante para nós com febre, e com os outros sintomas que depois eu vou tratar com vocês, é importante a gente pensar se essa pessoa, ela esteve em local de transmissão ativa de dengue,
ou em local que exista o vetor, tá? Então, são duas questões que tem que pensar. O senhor viajou nos últimos 15 dias, ou o senhor esteve em área de transmissão, com transmissão vetorial, ou transmissão autóctone da doença, ou a presença do vetor, tá? Por que a gente está pensando no viajante? Porque é ele que vai introduzir a dengue na nossa cidade, tá? O mosquito vai picar essa pessoa que está no período da viremia, ele vai ser transmissor e ele vai procurar, a cada mais ou menos uns 3 dias, uma nova pessoa, porque a fêmea, ela precisa da proteína do nosso sangue para fazer a postura dos ovos. Então, ela vai procurar uma nova pessoa. E ela, estando já com a replicação do vírus no estômago dela, ela vai fazer a transmissão da doença para outra pessoa. E é assim que começam as epidemias. A gente não pensando em dengue, e a gente não tratando como dengue, e a pessoa, ela mora num lugar que, ela vai para casa, ela mora num lugar que tem a presença do vetor, ela vai estar em fase de viremia, e aí o vetor vai picar, vai passar a ser transmissor e vai picar a cada 3 dias outra pessoa. E uma fêmea, mais ou menos, ela dura em torno de 30 dias. Se a cada 3 dias ela pica uma pessoa, né, então a gente pode ter, sim, um surto ou uma epidemia da doença na nossa cidade, tá? Porque o vetor a gente já tem. Essa transmissão não é, quando tem ali abaixo, gente, a transmissão não é uma transmissão interhumana, porque não existe. Essa transmissão é realmente